Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, daqui eu vou bem. Vamos para mais um dia de leitura? Estamos no dia 2 de março de 2026, um dia abençoado, 61ª leitura. Não perca tempo tomando decisões cotidianas, foque no progresso. Mas antes de continuarmos aqui com a nossa leitura, eu já aproveito e agradeço a todos os inscritos, agradeço também a todos aqueles que estão pela primeira vez, já se inscrevam, comentem, ativem o sininho, deixem o like de vocês, compartilhem com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar. Aqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, terapeuta, e o meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, traz o propósito para que a gente se compreenda cada vez mais. Então, é um convite a darmos consciência a quem nós somos e no modo realmente integral da saúde. Então, nós falamos da saúde em todos os aspectos. Então, bora lá? Leitura de número 61. Não perca tempo tomando decisões cotidianas. Foque no progresso. Quantas vezes ficamos presos em questões diárias? E o que de fato precisamos trabalhar e evoluir fica para depois? Tenha o hábito de usar o tempo a favor do seu progresso. Cada segundo importa. Mark Zuckerberg, presidente e CEO da Meta, empresa fundada originalmente como Facebook em 2004 e considerado pela revista Forbes um dos homens mais ricos do mundo, sempre veste as mesmas camisetas cinza e moletons ao longo da semana, mesmo durante o trabalho. Ele não perde tempo preocupado em o que vestir a cada dia. Eu quero tomar o menor número de decisões possíveis sobre tudo, exceto como servir melhor a comunidade Meta, declarou em suas redes. Faça essa reflexão. Quanto tempo você perde diariamente com questões que não o levam a lugar algum? Não perca tempo tomando decisões cotidianas. Foque no progresso. Então, pessoal, essa leitura de hoje, de modo assim simples, o texto trouxe que o rapaz ele não perdia tempo com sua vestimenta. Ele importava era com o conteúdo, né? As decisões que ele tomaria em relação ao foco que ele tinha, a sua meta, né? Então, tudo na vida a gente pode aproveitar aí esse lado bom. Que, em outras palavras também, como o canal fala sobre a nossa saúde, nós podemos trazer ao campo o seguinte, propósito. Então, que tenhamos propósito em viver. E um deles é fundamental que a gente tente compreender o quanto antes. Viver, né, esse tão dito presente. Então, muitas vezes as pessoas, elas não param para refletir isso. Existir, todo mundo que respira existe. Mas, será que estamos existindo, resistindo àquilo que o momento do presente nos pede? Porque todas as vezes que a gente usa o nosso presente, que é sagrado, nosso momento do agora, esse tempo atual, sim, que eu acabei de falar e ele já se tornou um passado. E mais do que isso, existem passados não tão bons, que muitas vezes a gente dá as costas para eles, passados esses, como exemplo, traumas, dificuldades, conflitos, que todo mundo vive, né? Sendo humanos, claramente, todo mundo tem suas dificuldades aí. Então, todas as vezes que a gente resiste ao novo, ou seja, todas as vezes que a gente resiste em não enxergar no momento presente uma ótima oportunidade de solucionar efeitos que vêm aí de causas lá do nosso passado, estamos deixando com que se perpetuem esse mesmo velho passado no presente de agora, portanto, será mais do mesmo no nosso futuro. Porque vejam bem, não precisamos ficarmos nos preocupando de um futuro, porque nós não vamos fazer nada no futuro. Nós só fazemos no agora.
ainda que o agora seja tão curto, nesse sentido, inclusive, de alcançarmos a compreensão a outra dimensão. O que eu quero dizer disso? Então, para que a gente viva o momento do presente, por que é tão complicado todo mundo compreender isso? Para que a gente esteja realmente situado no momento do agora, pois só o agora a gente consegue ser melhor nele. Liberar espaço ao novo é dar conta do que o agora pede. Então, quando nós nos abrimos a essa compreensão, a gente deixa com que o novo se faça presente. Assim como um presente que a gente recebe, uma nova oportunidade. Se ela é nova oportunidade, que a gente não desperdice vivendo no automatismo o mesmo passado que a gente já conhece. Vocês querem ver, por exemplo, o que é isso? Vocês sabem que nesse exato momento, o mundo, infelizmente, passa por conflito lá fora. Então, digamos que essa guerra está só no Oriente. Então, não pensem que é só no Oriente, não, tá? Porque ela também está dentro de nós. Então, se deflagrou essa e outras tantas, desde que o mundo é mundo, e todo mundo que está aqui nesse contexto da atualidade, vivos em 2026, tem o seu quinhão de participação naquilo lá. De alguma forma, pois todo mundo se sente tocado. E se sente tocado muitas vezes fazendo o quê? Aquilo que a dualidade que confere, né? As atenções ao que o indivíduo veio resolver na vida trazem. E o que é essa dualidade? Escolher um lado. Ah, eu estou torcendo para tal país. Ah, não, eu estou torcendo para tal país. Gente, vamos parar com isso. Quando nós nos voltamos para um lado, a gente dá as costas para o outro. E quem sabe estivemos, né, em outros contextos, auxiliando essas desavenças que foram deflagradas agora novamente e que, não estando lá no olho do furacão, hoje, estando longe fisicamente, temos até mesmo paz, para que de modo soberano, assim como Deus, pois Ele não exclui nenhum dos seus filhos. Aqui, estando longe do olho do furacão, nós podemos fazer o nosso melhor, que é uma simples oração. Então aqui, no momento presente, eu quero deixar só essa palavra, simples, assim como a leitura. Simples. Então será qual a eficiência? Nós estamos compreendendo ser eficientes em deixar com que se perpetue o passado, que é aquele que todo mundo conhece. É aquele que cada um quer fazer as honras ao que gosta, aos seus dogmas, ao seu fanatismo, às suas crenças, ao que lhe confere como cultura, ao que alcançou como experiência. Não importa, gente. Importa é a humanidade, que a gente dá visão a ela, sendo fraternos, com um olhar universalista. Então, o objetivo de todo humano que está aqui respirando nesse momento, eu diria que é esse, a contexto de transição planetária, porque tanta coisa acontecendo lá fora, e aqui eu quero me ater a ser o mais simples possível, inclusive, porque já estamos colhendo aí toda essa emissão energética desse eclipse que vai acontecer. Se tivermos inteligência emocional, a gente jamais vai querer torcer para um lado em detrimento do outro. E essas minhas palavras aqui são, inclusive, a despeito daqueles que ainda não entendem assim. Porque a questão do agora, gente, não é ficar em vitimismo. É conseguir colher o que o momento da atualidade pede, que é o quê? Eu diria que é aquilo que o Mestre pediu: orai e vigiai. Então já estamos recebendo aí influências, né, dessa psicosfera. Então acessamos no campo morfogenético aquilo que nós como observadores colocamos foco.
Então vamos colocar foco naquilo que é bom, e mesmo acontecendo aquilo que por vezes já não é tão bom, a gente identifica a solução, porque senão a gente não sai do lugar, nós não conseguimos aproveitar melhor o nosso momento do agora, resolvendo as questões do passado que se perpetua, assim como aquela dita guerra lá fora, que ela acontece desde que mundo é mundo. Então vamos finalizar com isso, vamos auxiliar os irmãos que estão no combate de frente, daqui, sem escolher um lado, porque isso é amor. Se ficarmos aí na dualidade, mais do que difícil, né, e simplesmente vai configurar uma resistência, vai deixar com que o passado se perpetue. Então não estamos aproveitando bem o nosso presente, de viver o novo. Então o Mestre veio e ensinou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos auxiliar nossos irmãos, e não só lá, né, gente? Vão acontecer muitas coisas em todo o mundo. Então, mais do que torcer contra alguém, é de fato torcer favoravelmente ao mundo e sermos o bem que queremos ver lá fora. Hoje, inclusive, eu trouxe aqui um símbolo, né, de quem realmente não se acomoda e ora. Então, nós podemos ser da ciência, sim, da mecânica quântica, física quântica, metafísica da saúde, respeitarmos aí todas as considerações para que a gente vá cada vez melhor, sim. Mas é fundamental que a gente tenha fé, porque o humano, ele não é só raciocínio lógico, ele não é só inteligência cognitiva, ele vai bem melhor quando coloca coerência entre um mental superior, que se abre à consciência através do cardíaco, não se assemelhando a desenvolver emoções não benevolentes e fugazes, não. Eu falo de um coração leve, despojado dessas emoções irrisórias, dos pesados fardos da matéria, do ego. É um coração leve e aberto ao novo, confiante em Deus, que já não teme nada, adquire cada vez mais coragem em ser quem veio para ser. E, naturalmente, então, mental superior em coerência com o cardíaco, pois o nosso coração, gente, carrega muito mais sinapses do que o próprio cérebro. Então vamos lembrar que a mente emana, o coração recebe a fluência do eletromagnetismo, manda, retorna. Então essa coerência salutar que nós podemos fazer agora mesmo através de uma oração, ela faz bem, benefícios indizíveis ao mundo. Então, sim, citando Gandhi, nessa semana toda, sejamos o bem que a gente deseja ver no mundo. Façamos a nossa parte, ao invés de ficar criticando toda a tormenta e injúria que está lá fora. E mais do que isso, colocarmos coerência entre um cardíaco aperfeiçoado, com a leveza de ser, porque são os corações mansos, humildes, serenos, apaziguadores, que querem cada vez mais compreensão do que acontece, que deixou de ser vítima, que não coloca culpa no mundo, ele vive embasado em autorresponsabilidade. Se ele já tem propósito nisso, ele consegue viver a cada vez melhor. Então esse coração mais do que leve e autorresponsável, sabe que os processos das verdades que chegam é para a sua autocura. Pronto e preparado que já está, confere a ele autoamor. Quem já se ama pode sim inundar o mundo de amor, os seus, o seu redor, né? E mais do que isso, esse coração simples e puro
ele alcança tudo em honraria de um espírito com a consciência leve. Então, eu trago aqui um símbolo de oração, um símbolo de amor próprio, um símbolo de compaixão ao outro, um símbolo de fazer o bem sem olhar a quem, um símbolo em honra aos nossos ancestrais, porque a gente não sabe, né? Quais os percalços que já passamos outrora, até isso, que a gente possa respeitar tudo aquilo que nos chega. Então, né, que a gente saiba aproveitar esse momento com lucidez. É um presente, e sempre onde há caos, há uma excelente oportunidade para que Deus auxilie-nos a dar ordem. E como eu costumo dizer, se você já é um ser que conectou aqui comigo e sabe que mais do que dar ordem ao próprio caos que habita ainda dentro de nós, é o mesmo em analogia ao lado de fora. Nós sofisticamos isso, e mais do que dar ordem a esse caos de modo extraordinário, nas equivalências que cada qual em individualidade conseguirem conquistar, nós estamos alimentando o campo morfogenético de amor e luz no mundo. Sim, porque já tem muita gente alimentando medo, ódio e pânico. Não sejamos esses, né? Muito pelo contrário. E mais do que isso, é uma semana de vigília. Eu diria que fundamentalmente essa quarentena, né? Porque assim, como eu falei, aqui não é só sobre ciências, aqui é também sobre espiritualidade. Uma não sobrevive sem a outra. Do que adianta o humano viver aí nos conferes de raciocínio lógico, intelecto, cognitivo e não ter uma riqueza espiritual? Porque nós temos também sensibilidade. Não podemos colocar a cargo só do material vivermos, então somos muito mais do que esse amontoado de células, essa morfologia orgânica, somos muito mais do que esses 5 sentidos, somos um 6º sentido, uma glândula pineal que se conecta a modo mais eficiente com essa espiritualidade, nas relevâncias que cada um já soube conquistar. Então, gente, é isso. Que a gente possa trabalhar realmente para que a paz se faça, né? E aqui, então, participo de alguns grupos que estão firmes nesse propósito de orar pelo mundo. E isso aqui nem tão pouco é sobre religião, pois esses grupos, inclusive, são universalistas, porque é a fraternidade que é o futuro do mundo. Então, gente, assim como Deus soberano essa questão de ortodoxismo, ela não é tão boa assim, mas que cada um compreenda isso a seu tempo, né? Porque a coisa vem similar ao que a pessoa deseja. Então, que nosso único Deus, nosso Criador, a fonte, o todo, nos inspire cada vez mais a sermos melhores. Assim também como nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, né, a Mãe da Misericórdia Celeste aqui feita rediviva para nós. Então, Mãe Maria Santíssima e tantos outros mestres que agora mesmo nos auxiliam, assim também como o Mestre Saint Germain, né? Então, 3 de fevereiro de 2026 será auxiliador nesse divisor de águas que está para chegar. Esse eclipse, portanto, aqui contextualizamos um pouquinho sobre a questão de cosmos. Vamos colocar coerência em tudo que vem de Deus? Deus criou o multiverso, portanto, criou todos os planetas, estrelas, todos os sóis, nós, né? Mais do que tudo o que existe, portanto, as leis que nos regem.
inclusive, o que um planeta confere com o outro em dispensar aqui para nós energias, porque tudo é energia. Então, essas conjunções planetárias também nos afetam e nos auxiliam de outro modo a enxergarmos. E esse eclipse de agora é fundamental para que muitas coisas que estavam ali encobertas na penumbra venham à tona. Então isso é só o início. Eu indico, portanto, oração. E por mais que você não esteja inserido em um grupo, se quiser, inclusive, depois comenta aqui comigo, que eu possa enviar para vocês ótimas formas de aumentarmos as egrégoras. Mas naturalmente existem alguns horários que vocês podem ver que a vida inteira o humano escolhe ele para aumentar esse quantum energético de amor e luz no planeta, de fé. O horário, por exemplo, das 18 horas, o horário de 4 da manhã, o horário de 8 horas da manhã, né? Então, alguns variam, 6 horas da manhã, meio-dia. O que eu faço a indicação, inclusive, de um óleo essencial de alecrim, que ajuda a gente a se conectar com a nossa espiritualidade, ajuda a gente a apaziguar. Sempre confiei nos olhinhos, já há mais de décadas trabalho com eles. Outra forma também de confiarmos, né, na magnitude de Deus, por mais que tenha sido o homem que trabalhou prensando essa folhagem, porque essa aqui no caso é feita do alecrim, e ele é extraído de modo essencial porque é puro. Então, por mais que tenha sido o homem que tenha feito essa mecânica toda, o alecrim é coisa de Deus, é do divino, é do reino vegetal, logo precisou do reino mineral, é de Deus. E como que o nosso organismo se beneficia disso? A nível olfativo, então existe ali, né, o nervo olfativo, que vai levar esse benefício todo para áreas específicas de ativação no nosso cérebro, né, nos trazendo paz, tranquilidade. Então, ao que confere aí cada um dos olhos. Outra forma também de conectarmos. Então, gente, aromaterapia, oração como terapia, boa vontade divina exercida como terapia do coração, não importa como, porque agora as coisas vão ficar um tanto mais potencializadas. Então, o que eu costumo, inclusive, falar aos pacientes, né? Se você sentir uma tristezazinha, essa tristeza ao longo do dia, perpetuando no seu campo, ela vai ficar uma tristeza maior ainda. Aí quando pensa que não, vem melancolias, e a pessoa está nos apegos de um passado, está em tristezas profundas, podendo chegar até em depressão. Então toma cuidado com aquilo que você põe foco a partir de agora. Esse eclipse vem para contemplar aí para nós essa importância de sermos o observador daquilo que queremos de melhor, e não daquilo que a gente não gosta. Porque aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente dá as costas, é aquilo que a gente tem medo, e energia atrai. Se você tem medo, logo é o que você vai receber. Ótimas oportunidades de continuar perpetuando o medo na sua vida. Seja corajoso, trata isso, em outras palavras. E também aqui, o lado bom é, se você tem uma pequena alegria e ânimo, você vai ver o quão forte esse entusiasmo, essa alegria vai contemplá-lo, a motivá-lo no seu dia a dia. Então é isso, tomemos cuidado com aquilo que a gente põe foco. Pensem, inteligência emocional, inteligência espiritual. Cada qual pratica aquilo de acordo com o que gosta, não existe regra nesse sentido. E você auxilia o mundo agora mesmo. Auxilia a todos os seus, auxilia a si mesmo, porque esse é o fundamental. Você se auxiliando, o mundo todo melhora. Então, gente, como sempre, gratidão a vocês que estiveram aqui comigo. Deixem um like de vocês, comentem no vídeo, será uma satisfação. Compartilhem com aquelas pessoas que possam gostar, inclusive com aquelas que ainda não conhecem o meu canal. Ativem o sininho para que estejam aqui comigo no próximo dia. Então,
muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.